Você sabia que Jesus também foi criança? Bom, a história de como ele nasceu, a gente conta todo ano quando chega o Natal, certo? Então a gente sabe que ele nasceu em Belém, que a Maria e o José tiveram que improvisar um berço usando uma tigela em que os animais comiam na estrebaria, porque não havia lugar para eles nas hospedarias da região. Pois é, e que esse menino foi um presente amoroso de Deus para nós, não é verdade? Mas o que a gente não sabe direito é como foram os anos seguintes. Ele deve ter feito muitas coisas fofinhas quando ainda era bebê. Deve ter caído algumas vezes aprendendo a andar. Do que será que ele brincava? Será que ele tinha bichinho de estimação? Será que ele usava os mesmos brinquedos que eu e você? Jesus cresceu em Nazaré. E naquela época, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos e das atividades domésticas. José era carpinteiro, uma pessoa que constrói objetos de madeiras como mesa, cadeira e outras coisas. Sabe, eu fico aqui pensando, imaginando o que Jesus fazia e como ele se divertia de repente, alcançando as ferramentas para o seu pai, com quem ele aprendeu a ser carpinteiro também. Ou quem sabe posso imaginá-lo até ajudando em algumas tarefas de casa, como lavar a louça, arrumar a sua cama. E você, o que faz aí na sua casa? É claro que as coisas no tempo de Jesus não eram iguais às de hoje, né? A escola também era diferente. Os meninos em Nazaré frequentavam a escola na sinagoga. Essa era a igreja dos judeus. O professor era o chefe da sinagoga da aldeia e ele era chamado de rabino. Em casa, as crianças também aprendiam sobre Deus com seus pais. Jesus ouvia histórias sobre profetas, como as histórias que nós lemos na Bíblia. Ele também aprendeu a orar e a decidir fazer o que é certo, do mesmo modo que nossos pais nos ensinam. Maria e José acreditavam e se relacionavam com Deus como seu pai, assim como nós. Todos os anos, a sua família ia até o templo em Jerusalém para adorar a Deus e celebrar a Páscoa. Eles lembravam da libertação que o povo viveu do tempo da escravidão no Egito. Dá uma saudade dos nossos encontros no casarão, não é verdade? Tanta festa a gente fez lá, e essa era uma verdadeira festa para os judeus. A Bíblia nos conta de uma dessas viagens, quando Jesus tinha 12 anos, e diz que depois do tempo de festa, a família voltou para Nazaré, mas Jesus ficou para trás. As viagens naquele tempo eram demoradas e as famílias eram bem grandes, então tinha bastante gente para cuidar e Maria e José não perceberam que faltava Jesus. Ui, que situação! Eles ficaram muito preocupados e começaram a procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram o menino sentado no templo em Jerusalém, ouvindo e fazendo perguntas aos mestres da lei. E a Bíblia nos conta que todos os que ouviam Jesus ficavam surpresos com o quanto entendia e sabia da palavra de Deus. Jesus estava lá, tranquilo e sem medo no templo, pois sabia que essa era a casa do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Bom, depois disso, Jesus voltou para casa em Nazaré com os seus pais e ele era muito obediente. Essa história termina dizendo que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas. E o que a gente pode aprender com Jesus sobre esse jeito de crescer? Pois bem, a gente cresce em sabedoria cada vez que aprende uma coisa nova ou faz melhor aquilo que já sabíamos. Um exemplo pode ser o nó dos nossos tênis. Quando éramos bem pequenininhos, não sabíamos fazer isso e conforme fomos crescendo, aprendemos e isso foi ficando cada vez mais fácil de fazer. Às vezes podemos aprender que não é legal mentir ou machucar o amigo, escolhendo fazer o que é certo. Cada dia é uma nova oportunidade para fazermos novas escolhas que refletem o nosso amor a Deus e aquilo que estamos aprendendo com Ele. Foi assim que Jesus fez desde criança e eu e você também podemos fazer. Vamos amar a Deus e amar as pessoas com esse amor, crescendo em sabedoria e graça? Quando Jesus cresceu, continuou amando as crianças e cada um
tem um lugar especial no seu coração até hoje. Ele nos ama e está com a gente em todo o tempo. Vamos aproveitar essa sua maravilhosa companhia e aprender com o seu exemplo? Beijos, crianças! Nos vemos nos próximos vídeos do Ministério Infantil. Estamos com saudades. Tchau!